Fala, jovens abençoados! Aula 3 hoje do curso de Missiologia. Vamos falar das agências missionárias, esse povo com o coração queimando em missões, que tem preparado missionários, que tem enviado missionários ao campo de missão e que tem também cuidado deles no campo de missão. É muito bom falar sobre as agências missionárias. Vamos estar dando início à nossa aula aí, uma aula abençoada hoje. Curso de Missiologia, aula 3, comigo, Pastor Marcos. O que é uma agência missionária? Uma agência missionária é uma estrutura que se dedica a enviar missionários para o campo, preparando-os e acompanhando o seu trabalho. Aqui nós vemos uma imagem, de um irmão e uma irmã, simbolicamente ilustrado, numa mesa organizando. Então, a agência missionária é aquela que vai cuidar do missionário, que vai primeiramente recrutar aqueles que são escolhidos por Deus e que têm acesa essa chama de fazer missões, vai preparar eles e vai enviar eles para o campo missionário. É interessante a gente entender que missionário e o processo de missões não é só no campo, mas quando tem uma preparação antes, como nós vemos aqui nessa imagem, nós podemos observar que o sucesso do missionário vai ser grande, porque ele vai ter um total suporte da agência missionária. Quais são as funções das agências missionárias? Preparam e enviam missionários para o campo e acompanham seu trabalho. Algumas são interdenominacionais, ou seja, parceiras de diferentes igrejas e missões evangélicas. Eu conheço missionários que a agência missionária dele é a própria igreja que ele reúne. A igreja cuida, aconselhando, enviando recurso. Antes, preparou aquele obreiro e aquela obreira para ir para o campo missionário, escolhe ali a região indicada por Deus onde que vai atuar, seja aqui no Brasil, missões urbanas, missões no Nordeste, missões em Minas Gerais, naquela região ali do Vale do Jequitinhonha ou na Amazônia, e a igreja vai escolher e vai enviar esse missionário e vai cuidar dele. Mas também tem organizações que não levam um título de placa de igreja, mas tem agências missionárias que foram criadas por membros de igrejas, mas que recebe apoio de todas as igrejas, de todas as pessoas que vê naquela agência um ambiente propício para o missionário estar recebendo total apoio para continuar fazendo missão, para estudar, aprimorar e ser enviado. E é interessante o missionário sempre ir acompanhado da sua igreja ou acompanhado de uma agência missionária, porque ele vai precisar de muito apoio no campo de missões. A função das agências missionárias é plantar igreja. O que significa plantar igreja? O termo plantar sugere que a igreja é plantada em uma comunidade e cresce a partir das relações e interações dentro dessa comunidade. É uma imagem de enraizamento e integração que é crucial para o desenvolvimento de uma nova igreja. Então, a agência missionária, ao preparar um missionário, ao enviar um missionário no campo de missões e cuidar dele ali, aquele missionário ele vai interagir com aquela comunidade. Se aquela comunidade fala inglês, ele vai estudar na agência missionária antes de ser enviado o inglês, pelo menos o básico, para se comunicar ali. Se fala espanhol ou outra língua, ele vai estar estudando para não chegar lá e não conseguir se comunicar, porque uma das barreiras para nós falarmos do amor de Jesus é a língua. E quando falamos a língua do nativo ali, do povo que está no campo missionário, nós vamos dar um andamento mais rápido, mais célere no ganhar almas. E plantar igreja é isso.
O interessante é que o missionário, apoiado pela agência missionária, que o enviou, chegue ao local, ganhe almas para o Senhor, e os próprios nativos, né, as próprias pessoas ali daquela região venham a dar continuidade à igreja ali local, interagindo com seus vizinhos, interagindo com seus colegas de trabalho, e isso que é plantar a igreja. Assim como uma árvore, né, ela é posta no ambiente, ela vai absorver a luz daquele ambiente, que é chegada naquele ambiente, ela vai absorver a água que é enviada naquele ambiente, ela vai interagir com outras espécies que vêm receber sombra daquela árvore, vêm comer fruto daquela árvore. Então a igreja é como se fosse essa árvore frondosa e essa árvore que interage com um ambiente, com esse campo missionário. As igrejas mais bem-sucedidas são aquelas que interagem com os vizinhos da igreja, que interagem com a comunidade. Muito importante esse termo plantar igreja, porque quando você pensa em plantar igreja, você pensa em fazer uma comunidade, interagir com a comunidade, e os missionários têm sido muito abençoados. Tem missionários que têm aberto escolas para alfabetizar uma região que não é alfabetizada, e todos começam a ler, a escrever. Olha como é que é o impacto do plantar igreja, de interagir com o ambiente, e como a igreja e o missionário é muito importante em algumas regiões, até para o crescimento cultural, o crescimento educacional e financeiro daquela região. Já teve missionário que abriu empresas para dar emprego. Olha só que interessante, é muito importante plantar igreja. A nossa igreja também, que aqui nos centros urbanos, ela tem que estar plantada, ela tem que estar interagindo com o meio. Não pode ser simplesmente um ambiente de concentração de culto, não. Tem que interagir, tem que convidar as pessoas, tem que mostrar os dias de culto da igreja, tem que convidar as pessoas. Isso que é plantar igreja. Esse termo ele é muito importante na atualidade, nos cursos de missões. Vamos falar aqui de umas das agências missionárias que estão atuantes. Aqui eu não pude colocar todas que eu conheço, porque a aula ia ficar muito grande, mas algumas que eu conheço aqui eu vou estar passando aqui nessa aula, e vocês vão ver como que a outra aula a gente falou da dificuldade de se fazer missões, das pessoas entregar a própria vida, arriscar a própria vida para fazer missões, falar de Jesus. Mas nós vamos ver aqui que tem um povo, e não é pouco, é um povo numeroso que tem feito missões. A primeira agência missionária que eu quero falar é a Portas Abertas. Tem aqui uma revista, O Renascimento do Iraque, é a atuação da Portas Abertas com seus missionários no país chamado Iraque. E aqui ele fala, ao doar você se torna um parceiro e ganha de presente a assinatura da revista Portas Abertas por um ano. Então as pessoas que ajudam a Portas Abertas, essa agência missionária, não só contribuem com os missionários que estão no campo de missões, mas também essas pessoas recebem total apoio das Portas Abertas para informação de como está o missionário, como está o campo missionário. Eles realizam estudos, é deles que vem a numeração, né, a classificação e numeração dos países que mais perseguem os cristãos, né? A palavra certa é perseguição. Então, ali, os países número 1 em perseguição, quando nós vimos na outra aula que um desses países é a Coreia do Norte, nós observamos que a Coreia do Norte ela não permite a abertura de igreja, ela prende quem prega a palavra, ela não aceita o cristianismo, então por isso que ela está em número 1. E o que seria assim, uma posição 50? Seria um ambiente difícil de evangelização. Por exemplo,
no ambiente da Colômbia, que nós vimos que tem as Farc, né, que são grupos paramilitares que se desvincularam do Estado e se armam com fuzis e armas, ficam nas florestas e vão ajuntando mais e mais pessoas para essas facções criminosas. E ali, para o missionário estar ali, ele tem que ter o aval, ele só pode pregar na região dominada pelas Farc pelo aval dessa Farc. Então é um perigo que o missionário está correndo. Então, quanto mais a igreja é perseguida, é presa, não se pode abrir igreja, esse país ele vai aumentando no ranking ali até chegar igual a Coreia do Norte, que é um país totalmente fechado ao evangelho e configura aí na lista 1. Então, vou ler aqui a descrição. É uma organização cristã internacional fundada em 1955 por um jovem missionário holandês, o irmão André. Em uma viagem à Polônia, ele descobriu a necessidade urgente de Bíblias na igreja detrás da cortina de ferro e estendeu o chamado de Deus para servir cristãos em países sob restrição e discriminação. Seu chamado foi confirmado ao ler Apocalipse 3, 2, verso A. Esteja atento, fortalece o que resta e que estava para morrer. Então nós observamos aqui que esse missionário André, holandês, ele está atuando hoje, levando Bíblias, pregando a palavra em países que é perigoso descobrir a identidade dele, saber que ele é do Portas Abertas, que ele pode ser preso. Ainda idoso, ele faz esse trabalho. Então, por isso que não temos foto dele e nem temos o nome dele. Uma das coisas que nós temos que tomar cuidado no campo de missões é que tem regiões que a gente não pode ficar falando que o nosso missionário está lá. Entendeu? Não podemos expor. É o caso aqui do fundador do Portas Abertas. Portas Abertas tem ajudado muito a países em desastres. Desastres como tsunami, guerras civis. Eles vão lá com apoio humanitário e levando também a palavra. É uma agência missionária sensacional. Também uma agência missionária chamada Jocum. Aqui tem o Jocum Brasil, tive a oportunidade de ter contato com eles. É uma agência missionária muito juvenil, tem muitos jovens gostam muito dessa agência missionária. Eu vou ler a descrição deles aqui. Tudo começou quando um estudante universitário de apenas 20 anos resolveu passar um tempo em oração durante uma viagem que fazia pelas Bahamas, como participante de um quarteto gospel. Enquanto encostava-se à sua cama, ele enxergou o que hoje chama de filme mental. Ele viu ondas gigantes sobre o mapa. Loren é o cofundador de Jovens com a Missão, Jocum, uma família global nascida em 1960 que está sempre em expansão e já entrou em todas as nações da Terra. Possui também a Universidade das Nações, a Universidade Global da Jocum, desde seu início em 1978. Então aqui o Loren, que é esse que está na imagem ali, ele quando jovem ainda e estava de viagem para louvar a Deus, ele teve um encontro, ele viu o chamado de Deus na vida dele para fazer missões e ele começou a fazer missões. Eu li o livro dele, do Loren Kuninga, e ele fala que ele teve muita dificuldade no começo, porque essa ideia de agência missionária não era ainda assim algo muito divulgado. E ele mandou cartas para várias igrejas, vários pastores, convidando os jovens para evangelizar. E muitos pastores acharam muito revolucionária aquela ideia, não deram atenção e até proibiram seus membros de participarem com ele. Outros não, outros se interessaram e foram. E hoje, mesmo com muita dificuldade, hoje eles têm essa universidade para formar missionários, já viajaram por todo o mundo. Aqui mesmo tem base da Jocum no Espírito Santo. Então é muito interessante o trabalho missionário da Jocum, que é uma agência muito voltada para jovens. Também pesquisando, tem
a missão Alcançando o Sertão. Está ali a família, né, dos fundadores. Vou ler a descrição. No ano de 1997, foi iniciado o projeto missionário Luz do Evangelho para o povo sertanejo. Em pouco mais de um ano, passou a ser denominado Projeto Alcançando o Sertão e hoje é chamado de Missão Alcançando o Sertão. Durante todo esse tempo, o casal Silvani e Socorro, Silvani é o irmão e Maria Socorro é a sua esposa, tem sido a voz dos que clamam no deserto. Sim, são os desbravadores e anunciadores das boas novas de Jesus ao levarem sua palavra a centenas de pessoas, tanto nas cidades como também em áreas rurais, ruas, praças, templos, casas e em diferentes lugares que nem eles mesmos imaginavam que estariam. Então, esse casal, em 1997, começou uma missão para ir até os sertanejos, aquele povo do Nordeste que fica mais no interior, de fazendas, e são lugares bem áridos, secos, que recebe pouca precipitação de chuva. É um povo muito sofrido, mas muito trabalhador. Então esse casal decidiu que o campo de missão dele seria o sertão. E eles começaram esse trabalho em 97. Hoje é uma agência missionária muito grande, abençoada por Deus. E interessante que ele colocou aqui que Deus levou eles a lugares que eles nem imaginavam que iriam algum dia. Então é isso que Deus faz quando alguém se interessa por missões, quando alguém se disponibiliza para missões, você vai alcançar lugares que você nem imaginava antes. Deus vai te surpreender. É fácil? Não é, mas é muito prazeroso participar da missão de Deus, da Mission Day, da missão da igreja, que é buscar as almas de Jesus. Deus acenda mais essa chama em seu coração por missões. Todas as almas são amadas por Deus. Missão ide. Então aqui nós estamos finalizando a terceira aula. Deus te abençoe poderosamente. Entre em contato conosco aí que nós vamos estar enviando as perguntas da aula 3 para você. Já assistimos a aula 1, fizemos as perguntas, assistimos a aula 2, fizemos as perguntas, assistimos a aula 3, as perguntas já estão disponíveis, pode me procurar que nós vamos estar passando todo o material gratuito aí para todo mundo. É uma bênção poder falar de missões, é uma honra falar de missões. Entre em contato conosco aí que nós vamos estar enviando por WhatsApp, por e-mail, ou até mesmo impresso em papel, que nós imprimimos todos os exercícios de cada aula para você. E Deus quiser que Deus nos abençoe de terminar esse curso, hein? E ao final do curso, aquela viagem ao campo missionário quilombola. Nós vamos visitar uma missão no Quilombo, um povo muito amado, muito abençoado, aí, humilde do Senhor, que nós vamos estar visitando. Tá bom? Deus abençoe a todos. Deus abençoe poderosamente você.